nome de Jesus. Quando nós estávamos cantando essa canção, como é que chama essa canção? A última? Além o Rio Azul, é isso? É. E aí veio no meu coração que Deus realmente está nos preparando para esse momento. Então, por isso que Deus está liberando algumas verdades no nosso coração, como foi a semana passada, o nosso querido Ismael compartilhando sobre nós tirar os entulhos, dos nossos poços. Deus está trabalhando no nosso coração, Deus está preparando esse encontro Vida Vitoriosa para que seja um lugar de encontro com Deus, um lugar de consagração, um lugar de arrependimento, um lugar de impacto. E é isso que significa esse encontro também. Deus está liberando verdades para o nosso coração para que nós venhamos a despertar. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, que o Pai venha literalmente nos despertar. E eu quero que você veja comigo lá no texto de Efésios capítulo 1. Efésios foi a oração que nós fizemos hoje pela manhã, junto com o nosso querido apóstolo Paulo, quando ele faz uma declaração em Efésios 1:18. Que diz assim, 17, para ficar mais claro ainda. Essa é a oração para o nosso coração. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, pelo pleno conhecimento dele. Verso 18, vamos ler juntos? Oro também para que os olhos do coração sejam iluminados. Nós vamos pedir ao Pai para que Ele venha iluminar os olhos do nosso coração. Para quê? Para que a gente possa ver aquilo que nós não estamos vendo. Deixa eu dizer isso para você porque é uma verdade. Nós podemos muitas vezes estarmos sinceramente errados. Às vezes nós podemos achar que estamos num caminho correto, certo, mas com algumas ideias erradas na nossa mente. E o Pai quer nessa noite ajustar as nossas ideias. Amém? A minha oração é que Ele pegue o seu cérebro agora e faça assim. Vamos ajustar as ideias aqui. Porque muitas vezes a gente permanece em algumas ideias erradas, que nós chamamos de sofismas, vou falar muito sobre isso hoje, e não conseguimos deslanchar. Até ouvimos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus, temos compreensão, mas não conseguimos praticar. Alguma coisa está errada. Como é que a gente ouve uma verdade e na hora de colocar em prática não funciona? Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter com vocês, não foi com palavras de sabedoria, de conhecimento humano, mas foi em demonstração de espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse no conhecimento humano, mas no poder de Deus. Amém? Então, a palavra de Deus vai produzir, vai gerar um poder. Amém? E esse poder vem para nos libertar, para nos curar, para nos salvar. Então, se veja nessa noite como Deus literalmente trabalhando em nós para nos moldar, nos preparar para aquele grande dia. Amém? E para isso Ele vai ter que cavucar um pouquinho aí. Por isso que Ele vai, muitas vezes, nos confrontar com a verdade, vai mexer com o nosso coração, porque a verdade dói, não dói? Dói ou não dói? Dói ou não dói? Mas cura. A verdade dói, mas cura. Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, do que o beijo encoberto daquele que odeia. Eu gostaria muito de ter uma capacidade de liberar palavras coaches para você.
que enche o ego, que você fique, uau, eu sou o máximo. Yes, eu vou ganhar meu primeiro 1 milhão. Pode ganhar, não tem problema nenhum. Eu queria ganhar mais de 10 milhões. Ia fazer tanta coisa boa. Mas a questão não é essa. Transforma por dentro. Leva você a ficar apaixonado por gente? Ou nos leva só a acumular para nós mesmos? Esse é o ponto. Porque aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Jesus mandou a gente acumular, foi na terra ou no céu? Hã? E não tem problema nenhum. Aí eu vou sair dessa igreja porque o pastor não quer prosperar. Eu quero prosperar e muito. Mas o coração não pode estar nisso. Amém? Porque eu já vi muita gente, né? Não vou entrar nesse detalhe, não. Esse é o problema deles. Vamos lá, então? Não vou falar que não é para falar. Eu tenho que pensar para falar, né? Não é do Renato? Não vou falar coisa que não... Cada um vai dar conta. Eu tenho que dar conta aqui, ó. Eu tenho que dar conta aqui, ó. Amém? É aqui que eu tenho que dar conta. Então, a verdadeira batalha começa na nossa mente. Onde nós identificamos os inimigos, né, que eu posso chamar assim, as fortalezas interiores da nossa vida. E aqui que o Pai quer nos capacitar a entender que existem fortalezas que precisam ser destruídas na nossa vida. Fortalezas essas que nos impedem de viver a plenitude de Deus para a nossa vida. Vamos entender que as fortalezas elas nascem nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, na família, nas nossas finanças, em várias áreas da nossa vida. O que é fortaleza? Onde ela se localiza dentro de nós e como ela é destruída e como podemos ficar livres delas. Precisamos entender que muitas vezes, consciente ou inconscientemente, o nosso coração pode estar tomado por algumas fortalezas que ao longo do tempo são construídas na nossa vida sem a gente perceber. E isso é muito sério. Por quê? Porque isso vai paralisando a nossa vida. E no nome de Jesus, essas fortalezas vão cair. Posso ouvir um amém mais forte? Não? Diga comigo, essas fortalezas vão cair. No nome de Jesus. Agora, para isso acontecer, eu preciso estar com o coração aberto. Eu preciso pedir ao Senhor que Ele venha iluminar o meu coração. Que Ele venha iluminar o meu entendimento. Eu preciso ter coragem de reconhecer algumas fortalezas, nós vamos citar aqui. Eu preciso ter coragem de reconhecer que tem fortalezas no meu coração que precisam cair por terra. Que tem coisas, meus irmãos, que ninguém pode fazer por você. É verdade ou não é? Hã? Você concorda com isso? Que tem coisas que só você pode fazer? E como nós ouvimos no dia no testemunho da minha amiga Clara, Deus já fez tudo por nós. Ele só não pode fazer a nossa parte. Amém? Deus já fez tudo por nós. Ele só não pode fazer a nossa parte. Eu gosto de ver sua carinha assim, que você fica com essa carinha de analítico ou analítica, pensando onde ele vai chegar. Já já você vai ver. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, que diz assim, nessa versão: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em quem? Em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, o grande desafio para o meu coração e para o seu coração é descobrir aonde estão essas fortalezas, e Deus já nos deu armas para isso. E pela fé, destruímos essas fortalezas.
que significa uma fortaleza? É um castelo forte, de paredes largas e sólidas, construída pedra sobre pedra durante um longo período de tempo. Nada começa, aliás, não sobe uma parede de repente. Nós estamos com um prédio bem do lado da nossa casa sendo construído, cobriu toda a nossa janela, sumiu todo o sol, né? Mas não começou da noite para o dia. Começou tijolo por tijolo, daqui a pouco sobe uma coluna, daqui a pouco a gente vai vendo, sumiu. E sem contar o barulho que eles fazem também, né? E desapareceu o sol. Mas foi da noite para o dia? A gente abriu a janela e estava lá? Não. Foi sendo construído. E essas fortalezas, elas vêm sendo construídas pedra sobre pedra. É uma ofensa aqui. É uma ofensa ali. É uma falta de perdão aqui. É outra falta de perdão ali. Eu não queria dizer isso, mas disse. Eu não queria, mas falou. Porque o problema não é falar. O problema é acertar. Quando a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Caminhando. Que são fortalezas, áreas da nossa vida de difícil acesso. Pode ser áreas da nossa vida que não estão totalmente debaixo do senhorio de Cristo. E por isso Satanás nos mantém cativos. Fortalezas é igual complexos ou traumas. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não sabe como lidar e aquilo se torna uma fortaleza. Um trauma que não foi tratado. Algo que não foi ajustado. E vai crescendo. Está claro isso? Como diz um amigo meu, quando a igreja está em silêncio, é porque está comendo. E a mamãe dizia que ninguém pode falar de boca cheia. Você conhecia minha mãe? Não, só para saber. Caminhando aqui. Qual o significado bíblico de fortaleza? No Antigo Testamento, era uma habitação fortificada usada para proteger de um ataque inimigo. Davi se escondeu do rei Saul nas fortalezas do Bosque de Oreza. Está lá em 1 Samuel, capítulo 23, do 14 ao 19. Situam-se em locais da natureza, normalmente cavernas, em altas montanhas e muito difíceis de serem tomadas. Foi com essa imagem em mente que os escritores inspirados na Bíblia empregaram a palavra fortaleza para definir realidades espirituais poderosas, vigorosas e protegidas. Nós estivemos lá em Israel e nós fomos lá num lugar chamado Massada. É um lugar alto, alto, alto. Só dá para ir de teleférico lá bem alto. Até dá para ir a pé, mas é uma dificuldade muito grande. Esse Massada você vê toda Israel assim lá do alto. É um negócio lindo. Então é um lugar chamado de uma fortaleza. Agora, onde se localizam essas fortalezas? São edificadas na nossa mente, nas nossas emoções. Olha que interessante. Pastor, como é que eu posso identificar uma fortaleza na minha mente? Se você lembra constantemente de um fato negativo e você não consegue ficar livre dele, ali tem uma fortaleza. Porque Deus não nos dá amnésia. Beleza? Quando você resolve um assunto, está resolvido. É uma lembrança sem dor. Se está doendo, tem uma fortaleza ali. Beleza? Eu tive um problema com o Alexandre da Simone ali. Não gosto dele, ele tem olho claro, isso me gera inveja. Esse é um assunto que eu vou ter com Deus no céu. Brincadeira. Aí quando eu não vejo o Alexandre, zero de problema. Mas quando eu encontro o Alexandre, sobe um... se eu tivesse, né? Uma espingarda.
significa que tem algo que precisa ser acertado. Mas eu tive um problema com o Alexandre, mas quando eu encontro o Alexandre, me enche de compaixão, de amor. Sinal que a coisa está resolvida. Amém? Aquela questão que a gente fala de vez em quando. Pastor, mas quando eu acerto, quando eu libero perdão, não sei o quê, eu tenho que conviver com essa pessoa? Eu tenho que estar no mesmo lugar que ela? Como é que funciona isso? Imagine você no céu. Jesus te perdoou de todos os seus pecados, mas disse assim: Pai, eu não quero ele aqui não. Mas já foi, não, eu perdoei, mas não quero ele aqui no céu não. Pense nisso. E hoje, nesses dias, para nós, a maior figura do perdão está naquela esposa nos Estados Unidos, em que seu marido foi morto. E ela publicamente, num estádio lotado, ela libera perdão para o assassino. Esse é o símbolo do perdão. Esse é o símbolo de que Jesus está voltando. Amém? Amém? Porque olha que interessante, pensa comigo. Quando nós erramos, nós não queremos ser perdoados? Hã? É assim ou não é? Hã? Você corre para pedir perdão. Ah, me perdoe, você, amor, me perdoa. E quando erram com você? Você quer? Esmagar. Então Deus está preparando a gente. Deus está nos preparando para viver um nível melhor. Amém? Porque se nós queremos avançar, nós precisamos derrubar as fortalezas. Derrubar o quê? As fortalezas. Eu falei que ia doer? Dói ou não dói? Dói, mas Deus cura. Então, as fortalezas são edificadas na nossa mente, nossas emoções. Por quem? Por Satanás. Ele constrói ao repetir uma mentira durante anos, em diferentes ocasiões e circunstâncias. Ele acomoda pedra sobre pedra a fim de edificar uma muralha em nossa mente. Você reparou que tem situações que acontecem de período em período? Presta bem atenção nisso. Pode ser que algumas coisas que aconteceram com você em 2024 se repetirem em 2025, você nem percebeu. Pode ser que você esteja vivendo as mesmas coisas em 2024 e está vivendo em 2025. Nós temos que dar um basta nisso. Faz sentido ou não? Hã? Você conhece gente assim, não? Não tem um amigo, um parente seu que vive isso? Não tem alguém perto de você? Tão perto que mora dentro? A gente gosta de passar para os outros, não gosta? Não é mais fácil transferir para os outros? Pastor, eu conheço uma pessoa que vive exatamente isso. Aí chega em casa e as pessoas falam assim: você é um cara de pau. Era você mesmo. Porque eu estou pregando para você, mas é para mim mesmo. Amém? Eu sou desafiado a essas questões todos os dias. Então, são construídas em nossa mente através de sofismas, que são argumentos falsos, formulados de propósito para nos induzir ao erro. Grava essa palavra. Que nós temos que identificar o sofisma, as mentiras, que são lançadas na nossa mente. Quantas áreas da nossa vida estão paralisadas por causa dos sofismas, das mentiras que são lançadas. E quando a gente não sabe lidar com isso, a gente vai naquele louvor, né? Deixa a vida. Não é louvor não, gente. Alguém deve estar procurando esse louvor. Não é louvor não. Vai levando, vai. Algumas pessoas
Espírito Santo me identificou isso essa semana. Algumas pessoas já desistiram de lutar. Vai terminar 2025 com as mesmas situações. Não pare. Nós estamos indo para o 3º encontro Vida Vitoriosa. Tem gente que não vai há muito tempo, precisa tomar um choque lá no Vida Vitoriosa. Chama-se humildade. Sentar para ouvir pessoas iguaizinhas a você. Isso é humildade. Ah, se Deus quiser falar comigo, Ele vem lá no meu quarto. Isso é orgulho. Que tem coisas que Deus já colocou em você, mas tem coisas que você precisa buscar. Posso ouvir amém, não? Amém. Tem coisas que já está em você, Alexandre, mas tem coisas que precisa buscar. Deus está esperando um passo de fé. Um passo de fé. Alguém fala, pastor, mas não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Para de comer no Mac, você vai ter dinheiro. Economiza uma pizza, você vai ter dinheiro. Né, Marcinho? Bora lá. Esses sofismas são construídos por Satanás através de repetições de mentiras. Eu citei aqui outro dia e vou repetir. Se tem alguma área da sua vida que você perdeu a esperança, existe uma mentira por trás disso. Se existe alguma área da sua vida que você perdeu a esperança, tem uma mentira, tem uma parceria com a mentira. Porque a mentira nos paralisa. É só você fazer um paralelo da sua vida com as Escrituras. Se não bate com as Escrituras, então remove a mentira e coloca a verdade. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... É a verdade que nos liberta. Não é compatível com um cristão não ser apaixonado por vidas. Não é compatível com um cristão não falar de Jesus durante a semana. Não é compatível. Deus nos deu o ministério da reconciliação após Ele nos reconciliar com Ele. Ele nos fez nova criatura para que as coisas velhas se passassem e tudo se tornasse novo. Amém? Amém? Se você está entendendo isso, você precisa verificar se tem algum sofisma por trás disso, para que possamos juntos vencer esse sofisma. Amém? Então, identificando aqui as fortalezas interiores. Sintoma dessas fortalezas, vou logo no assunto que mexe mesmo forte com a gente. Se segura aí na cadeira, tá? Eu gosto dessa brincadeira. Por exemplo, sintomas da fortaleza: explosões de raiva ou nervosismo. Pastor, mas eu sou italiano, eu também sou. Eu tenho sangue espanhol, né? Que o pessoal fala, tenho sangue espanhol. Não, explosões, ou seja, qualquer coisa tira do sério. É normal isso? Diga para mim, é normal? Então tem uma fortaleza por trás disso. Tem alguma coisa que está provocando isso. Pode estar vinculada à mágoa, a ressentimento, à falta de perdão, a uma rejeição. Porque isso pode levar à morte, gente. Eu já vi gente ficando nervoso e infartando. Já ouvi histórias assim, não? Nervosismo constante. Pessoas estão sempre de mau humor. Iracundas. Mal-humoradas. Para tirar um sorriso nem com uma nota de 100 na mão. Obrigado. Não é normal isso.
Pessoas que vivem só de zombaria, críticas constantes. Não pode ver, qualquer lugar que chega tem crítica. Capaz de se hospedar no hotel 5 estrelas e falar, mas está faltando alguma, fica caçando coisas. Conhece gente assim, não? Você já viram alguém assim, não? Já? Então tá bom. É a Celinha, né, Celinha? Meu Deus do céu. A Célia trabalha no posto de gasolina, né? Ela encontra cada tipo de gente só. No arrebatamento, a Célia vai ser a primeira. Quando eu olhar, só está a roupa da Célia ali no posto. Cadê a Celinha? Já foi embora. Vamos correr, gente. Porque a Célia aguenta cada situação ali. E Deus tem dado graça para ela. Graças a Deus por isso. Então, brincadeiras constantes com coisas sérias. Olha que interessante isso. Isso acontece muito nos casamentos, tá? A mulher lá está com situação, está tendo um negócio muito sério com o marido, ele está com umas brincadeirinhas que não tem sentido. Nunca leva nada a sério. A casa está caindo, mas o bonito não vê. É verdade? Vocês já viram gente assim? Tem algum cunhado seu assim? Tem? Tem algum parente, um primo seu assim? Então tá bom. Aqui nessa igreja não tem, graças a Deus não tem. Foi a turma que veio na manhã. À noite não tem ninguém assim. Não leva a sério. A casa está caindo, mas não leva a sério. Sintoma da rejeição. Como é que chama? Das fortalezas. Ressentimentos, mágoas. Depressão. Tristeza profunda ou um desânimo fora do normal. Para coisas naturais, eu queria filmar alguns irmãos num estádio de futebol. E grita, e xinga a mãe do juiz, que não tem nada a ver com o assunto. E faz, acontece, mas na igreja não dá um glória a Deus. Eu não posso nem pensar nessas coisas. Eu queria que tivesse a mesma intensidade quando um time faz um gol. Na igreja. Que vibrasse com a salvação de alguém, no batismo nas águas, no encontro vida vitoriosa. Na igreja, se bobear, cochila ainda. Vocês repararam quando eu falo assim, amém, glória a Deus, faz assim, você já viu falar assim? É porque tem alguém dormindo. E alguns que já sabem, ficam procurando. Esse povo é terrível, gente. Gente, vocês vão ser mais discretos. Mas eu faço mesmo. Quando eu vejo alguém dormindo, eu dou um grito maior. Agora eu não vi ninguém, tá? Não precisa ficar procurando, não. Só para dar um exemplo. Fortalezas, aparecem as apatias, indiferença, indolência, insensibilidade. Isso pega no meu coração. A falta de sensibilidade. Nós vivemos nesses dias numa geração que as pessoas não têm um pingo de sensibilidade. É verdade ou não é? É raro você ver um jovem, um adolescente. Algumas crianças ainda têm isso. Se preocupando com o próximo. É raro alguém ir comprar alguma coisa e pensar em comprar para outro. É verdade ou não é? Você já viu alguém falando, hoje eu vou comprar uma roupa, mas vou comprar para o meu irmão também. É raro. É raro. Essa insensibilidade é um negócio maluco. É verdade ou não é? Eu fiquei constrangido no meu aniversário que eu ganhei muito presente. Mas antes de colocar lá no guarda-roupa, eu tive que tirar tudo.
Tirei um monte de roupa, de sapato, para depois entrar um novo. Eu sou grato a Deus. Quem semeia, colhe. Amém? Mas tive que ter essa atitude. Nós precisamos, de vez em quando, dar uma olhadinha no nosso guarda-roupa. Se tem alguma coisa que você não usa há 1 ano, é que você não precisa daquilo. Amém? Está claro isso? Não? Nem vou falar de novo das mulheres, que eu sempre pego no pé das mulheres, né? As centopeias. Quantos pés tem as mulheres? Hã? Quantos? Eu esqueci, quantos? 2. Mas parece que tem quantos? Os 500 pés. Nós precisamos grava essa ideia, Simone, anota isso. Vamos combinar um negócio aqui? Vamos criar isso aqui. É uma ideia que está vindo aqui agora. Quando vem as ideias. Maite, segura aí. Não faz que não está escutando não, hein? Por favor, quem está no online também. Domingo que vem, ceia do Senhor, beleza? Beleza? Vamos trazer algo nosso, bom, de bom uso, que nós não estamos usando, para doar. O destino nós vamos dar. Tá bom, Lia? Não vem com picanha não, viu, Lia? Não vem trazer picanha, ancho, não é isso, não. É roupa, calçado. Brincadeira. Quantos topam entrar no assunto aqui? Deixa eu ver. Fique em pé comigo. Agora eu quero expor mesmo, com todo amor e carinho. Quem está disposto a entrar na brincadeira? Trazer algo que nós vamos abençoar as pessoas. Meu Deus, vai dar um bazar maravilhoso para essa igreja. Já vem na minha mente o que eu vou separar. Está com etiqueta. Olha que maluco. Olha. Já vem na sua cabeça, Kaique? Hã? Está com etiqueta? O meu também. Já está na minha cabeça. Pode deixar aqui a turma da manhã vai entrar nessa brincadeira também, porque eu vou falar na live, vou falar na terça. Pense em algo, ou quando chegar em casa, separa já, porque senão o velho homem fala assim, não, você vai separar isso aqui? Não faz isso não. Aquele pastor estava louco, ele não tinha o que fazer. Ele estava inventando. Combinado? Então tá bom. Pode sentar, por favor. Fazia tempo que eu queria fazer isso. Eu vou chegar em casa, vou separar. Que já veio aqui, na minha cabeça. Eu vou separar e vamos doar. E pode ser que as doações vai ser aqui mesmo, viu, gente? Não vai muito longe, não. Vai ser entre nós. Amém? Eu vou falar na live, vai atingir muita gente. Terça-feira vamos repetir isso. Vai ter, e Companhia Limitada, pensa de como a gente vai divulgar isso. Tá bom? Você pode falar, pastor, eu estou lá com um carro em casa, uma Mercedes, não sei o que eu faço. Traz. Não é receba, não tem que dar. Não é receba, dá. O momento não é para receber nada, é para dar. Eu estou com um áudio parado lá e não sei o que eu faço com o meu áudio. Traz. Eu comprei 3 iPhones e não sei o que eu faço. Pode trazer que a gente dá destino. A apatia vai acabar entre nós. E a falta de sensibilidade também. E o outro elemento que tem que acabar entre nós, a partir de mim, chama-se hipocrisia. Olha que interessante. Só para a gente entender e aprender juntos. Não é para ofender ninguém não, tá? A hipocrisia significa esconder a realidade através de um semblante falso.
ou máscara. Adotar palavras e gestos espirituais nas reuniões e entre os seus relacionamentos com outros cristãos, uma religiosidade exterior e uma simulação. Aqui, aquela cara de anjo. Sabe fazer cara de anjo? Não, faz cara de anjo assim, ó. Raquelzinha? Se fizer meme disso, vocês vão ver depois. Tudo que eu faço aqui, eles fazem figurinha de mim. Esse pessoal é especialista nisso. Lá no céu a gente conversa. Só que lá fora a realidade é outra. Vamos combinar um negócio? Vamos ser aqui? Vamos ser lá fora o que nós somos aqui? Amém? Nosso bate-papo na cela foi muito bom, né, Fê? Quinta-feira, né? Não vou falar os detalhes para não expor ninguém. Mas rasgamos o coração ali e um dos pontos que pegou foi a gente falar de como nós somos no trânsito. Como a gente dirige. Vou dar uma pergunta sincera aqui. Quantos aqui são nervosinhos no trânsito? Levanta a mão, por favor. Nervosinho no trânsito. Até você, Alan. O cara tão... Ah, o Osmarzinho também? Ah, não acredito. Que essa cara de anjo. Eu gosto dessa sinceridade. Esse assunto é para a semana que vem. Vamos tratar do problema na raiz? Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Nós herdamos uma natureza pecaminosa que precisa ser exterminada. Precisa ser o quê? Exterminada. Salmo 58, 3 e 4 diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem já desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como víbora surda, que tapa os ouvidos. Salmo 51, 5, Davi diz lá: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Então todas as atitudes, comportamentos que não estão vinculados com a vontade de Deus, está vinculado ao nosso passado de pecado, que foi resolvido na cruz do Calvário. Quando Jesus disse: está consumado, ponto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Somos, pela fé, uma nova criação. Você pode repetir comigo? Somos, pela fé, uma nova criação. Então, a partir do momento que eu tomo posse disso, como diz lá em Ezequiel 36, 26 e 27, é uma promessa de Deus de nos dar um coração novo, um espírito novo. Tirar o coração de pedra da nossa carne. Se as coisas não estão compatíveis com a vontade de Deus, é porque nós precisamos ganhar da parte de Deus um coração novo. Uma vida nova. A partir daí, acredite, tudo muda. E aquele que começou em nós a boa obra, vai aperfeiçoar até a volta do Senhor Jesus. O que eu e você não podemos fazer é desistir. O que nós não podemos fazer é ficar paralisado. Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. A renovação da mente, ela deseja nela, é viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Renovação da mente.
É você identificar alguma situação que não está de acordo com a vontade de Deus e imediatamente falar, isso aqui não pode permanecer desse jeito, eu preciso mudar. E aí, meu irmão, minha irmã, mergulha nas Escrituras. Estude sobre o assunto. Procure, pesquise. Isso aqui não está certo, eu preciso mudar. Ore. Como nós citamos hoje pela manhã, as ferramentas que o Pai tem nos dado, chama-se oração. Confissão. Com a tua boca você confessa e com o seu coração você crê. Amém? Se você não reconhecer que precisa mudar, nada muda. Nada muda se você não muda. Amém? Se você não ganhar essa consciência que precisa mudar, não vai mudar nada. Agora, quando você ganha essa consciência e toma uma decisão, muda tudo. Porque é loucura você fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. Se você quer ter resultado diferente, faça coisas diferentes. Ore mais. Leia mais Escrituras. Jejue. Nós estamos lá em quase 270 dias do ano. A pergunta para o meu coração, para o seu coração: quantas vezes você jejuou? E essa igreja, graças a Deus, tem pelo menos 3 períodos de jejum específico. E são os 21 dias de jejum que a gente aplica para cada evento. Dá mais de 3, na verdade. Quando tem encontro dos jovens, conferência, 21 dias de jejum. Quando tem vida vitoriosa, 21 dias de jejum. São 3 no ano e mais as quartas-feiras que nós estamos desafiando a gente orar também na quarta-feira. Então, jejum. Por quê? Jesus disse que certas castas, certos domínios só saem com jejum e oração. Você quer ter poder na sua oração? Ore e jejue. Amém? Sem oração, sem poder. Você pode repetir comigo? Sem oração, sem poder. Sem jejum, sem poder. Você quer ver os domínios serem quebrados? É através do jejum. Nosso país está do jeito que está, porque a igreja não se levanta com jejum. O pessoal coloca a mãozinha, não é assim não? Vamos orar pelo Brasil, mãozinha. Mãozinha. Quando nós entrarmos num jejum verdadeiro, as cadeias se quebram. Vamos ficar em pé, por gentileza? Romanos 6, versos 6 e 7. Essa é a declaração de fé que eu e você precisamos fazer. Como ser livre dessas fortalezas. Romanos 6, versos 6 e 7. Diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Amém? Quando você declara, você decreta a sua morte, o seu eu estou crucificado com Cristo. Você decretou a sua morte. Você fica livre. Aí, as fortalezas caem por terra. E a presença de Deus flui ainda mais sobre a sua vida. Se Deus permitir, numa outra oportunidade, vamos falar sobre o poder do jejum. Para nós entrarmos de uma maneira mais específica nisso. Gálatas 2, 19 e 20. Pode colocar para mim, por favor. Gálatas 2, 19 e 20. E essa é a nossa declaração para encerrarmos.
para que as fortalezas venham cair por terra. Por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Verso 20, vamos ler juntos? Todos juntos, por favor. Amém? Essa é uma declaração de fé. Você tem que falar para você mesmo todos os dias, se for possível. Grava, anota, risca, grifa. Estou, o quê? Crucificado com Cristo. O que significa isso? Que eu morri para mim mesmo. Quando você for ter um deslize aí, uma atitude que não condiz, você diz para você mesmo: eu morri para mim mesmo, isso aqui não condiz mais com a minha vida. Mas você não fica só na morte, você também foi ressuscitado juntamente com Cristo. E ressurreição fala de vida, amém? Só que é uma vida que nasce da morte. Se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Quando você morre para si mesmo, você dá frutos. Amém? Quando você morre para si mesmo, os frutos começam a aparecer. Por quê? Porque você não vive mais para você mesmo. Faz sentido isso? Você não vai pensar só em você. Você vai ver que legal a sensação, domingo que vem. Alguns acham que nem vai vir, né? Mas tudo bem. Vai vir sim, em nome de Jesus. É ceia do Senhor. Se não vir, vou mandar buscar você em casa. Bom, a sensação, primeiro, do desapego. E a sensação de você poder saber que você está servindo alguém é incrível. O Pai vai nos dar graça para o destino de tudo isso. Amém? Nós vamos chegar a coisas maiores que Deus vai revelar para o seu coração. Nós vamos chegar a coisas maiores que Deus vai revelar ao nosso coração. Não vai ser o pastor Marcos que vai falar para você o que você tem que fazer. O Espírito Santo vai falar para você. Você vai sair de casa já com uma missão. Pastor, hoje Deus colocou no meu coração que eu tenho que fazer isso, isso e isso. E vai ser bem claro e específico. Como já aconteceu conosco em várias situações que nós já testemunhamos aqui. Você pode colocar a mão sobre o seu coração, por gentileza? Você pode fechar seus olhos, por favor? Procure identificar aí no seu coração se existe alguma fortaleza. Algo que te impede o fluir de Deus na sua vida. Peça ao Espírito Santo nesse momento. Espírito Santo, mostra-nos. Mostra ao nosso coração se existe alguma coisa que impede o teu fluir na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a identificar se existe alguma mágoa, algum ressentimento, uma falta de perdão. Ajuda-nos, Senhor, a um romper. A um romper. Eu não quero mais continuar vivendo o que eu já vivi ontem. Eu quero viver nova todas as coisas, todos os dias. O que aconteceu ontem já é passado. E a tua palavra diz que o Senhor faz nova todas as coisas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Para a glória do Pai.